Boa noite, irmãos, a graça e paz a todos. Nós vamos ler para a nossa meditação o Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14. E nessa breve meditação, nós iremos expor dois princípios fundamentais da fé cristã que devem, acima de tudo, ser observada por todos nós que professamos tal fé. Não podemos, de forma alguma, negligenciar nenhuma dessas duas vertentes ou ideias bíblicas e valorizar, em detrimento dessas outras que nem bíblicas são. E embora é um texto talvez um pouco negligenciado por algumas pessoas, nós, nesses dois pequenos versos, iremos aprender muita coisa que é de grande valor para todo cristão. São Marcos, capítulo de número 2, verso 13 e 14, nos diz o seguinte: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Como disse, é um texto um tanto desprezado por algumas pessoas e não é um texto que atrai grandes sermões de grandes pregadores que nós vemos por aí. Mas esses dois versos que nós lemos, ele nos apresenta duas questões, como disse de início, de fundamental importância para todos nós cristãos e que negligenciamos, alguns por falta de conhecimento da palavra e outros em função da irresponsabilidade para com aquilo que o Senhor nos disse. E nesta oportunidade eu quero falar sobre a soberania de Deus e a obediência incondicional daqueles que creem na soberania de Deus. Falar sobre soberania de Deus, quando algo é de interesse nosso, ou somos convenientes a alguma coisa, e sobre aquilo que nós temos conveniência, nós usamos da soberania de Deus, é de uma imensa irresponsabilidade daqueles que assim professam. Soberania de Deus, e eu quero ser bem simples, nós não estamos aqui em sala de aula de teologia, nós não vamos usar aqui termos técnicos, historicidade, nós não vamos utilizar aqui argumentos teológicos, filosóficos, seja de concepção reformada ou não, seja de uma viés reformada ou não. Não. O nosso intuito aqui é pregar a palavra. Nós não vamos nos enquadrar dentro de um sistema onde talvez nem todos vão ter a similaridade de entendimento dos termos que poderíamos usar aqui. Então nós vamos ser o mais simples possível, não vamos entrar em questões teológicas de grande relevância, porque não é esse o propósito nessa oportunidade. O propósito é trazer a palavra de Deus de forma que todos possam compreendê-la bem. Então a soberania de Deus, ela não deve ser enquadrada somente naquilo que eu entendo que é o certo, naquilo que eu entendo que é o correto. A soberania de Deus deve ser aplicada em todas as esferas. E por mais dolorosa que seja, talvez, a experiência, acima dessa mesma experiência, a soberania de Deus deve ser prevalecida. Dizer que Deus é soberano no luto não é uma experiência que todas as pessoas talvez tenham a condição ou a capacidade de dizer.
Imagine um cenário, você perde um ente querido e você, como ser carnal, como eu também sou um ser carnal, um ser humano comum, sujeito a falhas, a erros, quando nós perdemos um ente querido, assimilar a ideia de soberania de Deus num momento como esse é bem complicado. E por mais que seja doloroso, por mais que seja de forma um tanto triste encarar essa realidade, mesmo nesse momento, a soberania de Deus, ela deve ser prevalecida. Então, entender a soberania de Deus é entender que Deus está acima de todas as coisas, em todos os momentos, em todos os lugares, em toda situação. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas, não porque nós falamos. Ele está acima de todas as coisas porque ele é Deus. O entendimento de soberania em algumas denominações é um pouco deturbado, como eu falei de início. Deus é soberano até aqui, mas daqui para lá, não. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E principalmente quanto à salvação. Deus, ele é soberano quanto à salvação, sim. Porque eu não tenho condição em mim mesmo, como ser humano carnal, de deliberadamente, isso é antibíblico até, como muitas igrejas pregam, eu não tenho condição deliberadamente de levantar as minhas mãos e me entregar a Cristo, se o Senhor não me chamar. Porque eu sou pecador, e eu sou atraído como pecador para as coisas terrenas. Esse entendimento precisa ser corrigido em todos nós. E não somente isso, como falei de início, soberania de Deus e a obediência incondicional. Por que obediência incondicional? Porque quando o Senhor convoca, chama, deseja que alguém o sirva, esteja com Ele, no momento que o Senhor ele faz essa conversão, essa transformação, nós não temos a condição, como seres carnais também, de ter a nossa opinião acima da opinião de Deus. É como a questão do livre-arbítrio que muitas pessoas entendem. E eu concordo no livre-arbítrio até a página 2. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio de escolher o terno que eu vou usar hoje. Eu escolhi esse aqui. Eu tenho condição de escolher isso aqui. Eu tenho condição de escolher a camisa. É lógico. Eu tenho condição, eu tenho livre-arbítrio para escolher essas coisas. Agora, eu não tenho livre-arbítrio para algumas coisas. Então, se eu não tenho livre-arbítrio para algumas coisas, logo, se for de forma geral, o livre-arbítrio ele é limitado. Logo, como muitos entendem, nós temos uma livre agência. Nós temos a liberdade de escolher determinadas questões relacionadas às questões humanas. As questões humanas nós temos. E ainda assim somos limitados. Por exemplo, eu posso escolher subir num prédio e achar que sou um pássaro e voar. Posso escolher, posso fazer isso, posso. Mas vai ser bom o resultado? Não. Logo eu tenho a liberdade de escolher. Mas vai ser bom? Não. Agora, quando se trata das questões de Deus, relacionadas a Deus, quando Deus quer alguma coisa, Ele quer ir ponto final. Por exemplo, Deus tem uma sentença para uma cidade, os irmãos conhecem, já sabem disso, os irmãos são inteligentes. Deus tem uma sentença para uma cidade, Nínive. E Deus, ele escolhe alguém para ir lá em Nínive e entregar a sentença, como se fosse, nos dias de hoje, o oficial de justiça, né? E Deus, ele chama uma pessoa, Jonas. Jonas tinha liberdade de escolha, de não ir.
Sim, tinha. Tanto é que ele não foi. Ele se lançou ao mar. Não é verdade? Sim. Então ele teve livre-arbítrio pleno? Não. Porque se ele tivesse livre-arbítrio em sua totalidade, de forma plena, ele não teria ido levar a mensagem. Mas aquilo que depende dele, ele até tem livre-arbítrio, ele pode se jogar no mar. Mas não dependia dele, dependia de Deus. Dependia de Deus. E por depender de Deus, a soberania de Deus prevalece. E a obediência deve ser de forma plena. Por ele não iria, mas por Deus ele teve que entregar a mensagem. Ou seja, não competia a ele, competia a Deus. Logo, aquilo que Deus ele manda, está mandado. Aquilo que Deus decreta, está decretado. Aquilo que Deus estabelece, está estabelecido. Eu não posso mudar uma vírgula daquilo que Deus decretou. E o texto, como disse, fala justamente sobre essas duas coisas. Soberania e obediência incondicional. Por que soberania? Porque nós temos aqui, logo no finalzinho do verso, quando Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, chama a Levi, ele simplesmente diz: segue-me. Segue-me. Isso é o quê? Isso é soberania. Você tem condição, você é soberano de passar em qualquer lugar e ver alguém na rua e dizer: olha, segue. Você pode até falar, mas você não tem soberania. A ponto da pessoa deixar o que estava fazendo e seguir. Por isso que a compreensão da palavra, você tem que ter uma visão muito humilde de reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas de fato. É por isso que eu falo, falar em soberania de Deus como palavra é muito fácil, mas nas ações do dia a dia que nós vamos ver se você realmente entende que Deus ele é soberano ou não. E consequentemente, ele levantou e seguiu, ou seja, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, quando nós reconhecemos que o Senhor é soberano, quando nós entendemos que o Senhor é Senhor em todas as coisas, nós não conseguimos, por mais que nós queremos, por mais que a nossa carne deseje, nós não conseguimos negligenciar, desobedecer. Nós até podemos querer desobedecer, mas nós somos coagidos à obediência de forma incondicional. O que nós aprendemos aqui nessa breve reflexão, irmãos? É que o Senhor, mesmo sendo soberano, e nós, mesmo sendo obedientes de forma incondicional, a cada momento da nossa vida, nós temos que nos levantar e seguir. Eu reconheço a soberania de Deus, eu obedeço ao Senhor de forma incondicional, e aí sim entra o personagem. Aí entra Carlos, entra João, entra José. Aí sim, entramos nós. Como? Quando? De que forma? Quando nós nos levantamos e seguimos. Levantar, seguir. Isso é responsabilidade nossa. É como tem uma questão muito importante que nós não vamos falar aqui, talvez em outra oportunidade, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Senhor é soberano, mas nós temos responsabilidades como homens. E isso não converge talvez no sentido de entender que é um meio
termo para a aceitação daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas não é ainda livre-arbítrio. E nunca será. O fato de termos Deus como Senhor soberano não nos isenta ou não nos deixa imune às responsabilidades que cada um de nós temos. E qual é a nossa responsabilidade como reconhecimento da soberania de Deus e como obediente a Ele de forma incondicional? Nós temos que nos levantar e nós temos que seguir, nós temos que ir adiante, servindo ao Senhor com alegria, porque essa é a vontade dEle. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar cabisbaixo, você não tem motivos de ficar decepcionado. Porque o Senhor, Ele nos convoca para nos levantarmos e segui-lo sempre, estar sempre disponível, sempre de pé diante do Senhor. Essa reflexão bem breve, essa palavra bem breve que nós estamos trazendo aqui nessa noite, é justamente para que nós possamos entender, compreender e ter condição de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor e entender que acima da sua vontade, a soberania de Deus prevalece. Acima daquilo que você deseja fazer ou obedecer, obediência ao Senhor de forma incondicional prevalece. E independente de toda a circunstância que você estiver atravessando, lembre-se, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem que se levantar, você tem que reagir, você tem que estar de pé, você tem que seguir, porque seguindo a Ele encontraremos descanso para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é muito simples, como eu sempre costumo dizer. E que possamos, depois dessa reflexão, depois desse culto, apresentar ao Senhor sempre, entendendo que Ele é soberano, que o obedecemos de forma incondicional e que, acima de todas as coisas, vamos sempre estar de pé e seguir. Você pode perguntar, puxa, mas eu como pecador tenho condição de reconhecer a soberania de Deus? Eu como pecador tenho condição de obedecê-lo de forma incondicional? Eu como pecador tenho condição de me levantar de onde estou, de seguir ao Senhor? Claro que sim. Olha o texto que nós estamos lendo. Você acha que Levi era um homem santo? Você acha que Levi era um homem querido pela sociedade? Imagine uma pessoa que cobra você. Você já não pode ser cobrado. Agora imagine ser cobrado de forma errada. Você deve 1 e a pessoa te cobra 4. Você ia gostar dessa pessoa? Somos pecadores. E é justamente sendo pecadores que temos essa condição. Porque se não fôssemos pecadores, por que estaríamos aqui? Que nesta oportunidade, que neste momento, podemos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Nesses poucos minutos que tivemos aqui para ministrar nesta oportunidade, possamos, e eu friso mais uma vez, reconhecer sempre a soberania dele, obedecê-lo de forma incondicional e das nossas responsabilidades estarmos de pé e sempre seguir. Que o Senhor fique com a igreja e que possamos a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento e buscar sempre no Senhor as respostas para as nossas dúvidas. Que Deus abençoe a todos.